Rubens, da W3K. Obrigada, Rubens. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui palestrando no EDOC, né? Vamos falar aí sobre dois temas principalmente nesse painel, como a Ana comentou. E a gente vai entender como esses temas se relacionam, né? Então, a gente vai falar aí sobre a inovação e gestão de ativos industriais e governança da informação e mais algumas coisas aí que a gente vai entender como que se relacionam esses dois temas, né? Bom, deixa eu passar aqui. Falando um pouquinho, uma breve apresentação, né? Eu tenho trabalhado muitos anos na parte de projetos, né? Indústria de máquinas e equipamentos também. E hoje eu trabalho na W3K, né? Na parte comercial, lidando aí com empresas, né? De todos os tamanhos e focado na parte de EDMS, né? Focado na parte de engenharia, né? Aqui é um breve resumo que a gente vai cobrir aí na apresentação. Então, a gente vai contextualizar como que esses dois temas, né, gestão de ativos principalmente, e também a parte de governança de projetos, elas se correlacionam, né? Então, a gente vai partir da apresentação num contexto. Vamos trazer alguns estudos de casos reais, né, de empresas que já estão implementando esses dois temas em suas atividades, em seus processos no dia a dia. Vamos dizer aí, falar um pouquinho das melhores práticas também, né, dentro dessas duas áreas. Vamos falar aí sobre tecnologia, e depois falando mais da parte de gestão de projetos, a gente vai trazer temas ali como transparência, compliance e accountability, né, muito em voga hoje, transformação na gestão e execução dos projetos, e finalmente uma visão de futuro, né, um mapeamento do mercado como está hoje, uma projeção aí para os próximos 5 anos também. Né? Começando do princípio, né, vamos dizer aí, a definição de gestão de ativos industriais. Né? Primeiro, o que a gente pode considerar como ativos? Né? Basicamente, que gera, que traz receita para das nossas empresas. Né? Então, desde equipamentos, aqui na parte das indústrias, basicamente, é todo maquinário, enfim, ferramentas, veículos, toda a infraestrutura, né, das empresas. Então, se a gente observar nas cadeiras que nós estamos sentados hoje aqui, a gente vai ver uma etiquetinha de ativo na parte de trás da cadeira. Né? Então, o próprio mobiliário aqui é um ativo do prédio da Firjan também. Né? Então, toda a parte de infraestrutura, redes de energia, sistemas de transportes, né? A parte de TI, de tecnologia, toda a infraestrutura de informação. Né? Então, nada mais é do que uma abordagem estratégica para otimizar o valor dos ativos, né? E a gente vai entender que existe um ciclo de ativo, né? Então, a gente primeiro planeja, nós compramos, nós configuramos, instalamos, né? Usamos, tem toda aquela parte da manutenção, e depois é uma parte de descarte ao final aí da vida útil dos ativos, né? Bom, por que gestão de ativos industriais? Né? Quais os benefícios da minha empresa, os processos que eu estou envolvido, vão me trazer aí. Então, primeiro, talvez um dos principais aí, eficiência operacional. Né? Então, todos nós estamos envolvidos em processos dentro da nossa empresa, e acho que o sonho de cada um é tirar o máximo de cada processo, né? Exigir o máximo de cada processo, com a redução de custos, né? Fazer mais com menos. Né? E depois da pandemia, a gente viu isso se acelerar. Né? Então, quem de nós aí não abraçou mais atividades, né? E tendo ainda que reduzir custos nos nossos processos. Né? Além de outros benefícios também, aumento da vida útil dos ativos, né, a própria integração com a parte de compliance, de conformidade também. E aqui, quando a gente conecta, né, deixando essa parte de ativos do lado, um segundo tema muito importante é a governança de projetos, e a gente vai entender como que a gente linka isso com a parte da gestão de ativos. Né? Então, desafios atuais na governança de projetos hoje em nossas empresas. Né? Primeiro, cada vez mais os projetos se tornando complexos, né? Não só na gestão ali, mas no próprio escopo, né? nas próprias entregas e nas integrações que a gente precisa validar dentro dos projetos. Né? Toda a parte de riscos também, então tem todo um controle de riscos, né? O controle de SLAs, né? Os prazos, né? As entregas que a gente tem que fazer no tempo que a gente precisa de fazer também. Né? A gestão dos stakeholders, né? Aqui a gente vê claramente vários processos do PMBOK, né? Então, stakeholders, prazos, risco, tempo, integração. Né? Então, a gente vai entender como isso é conectado. Né? E aí fica a pergunta. Né? Temos dois temas aqui, gestão de ativos industriais e governança de projetos. Como nós conectamos esses dois pontos, né? Esses dois temas, dentro da nossa empresa? Né? A gente vai entender como que isso é feito exatamente agora. Né?
A gente tem aqui alguns pilares, né, que seria o desejo de todo mundo que trabalha na parte de processos, né? Então, primeiro, eficiência operacional, que nós mostramos aqui, aliado à redução de custos, né? Eu quero ter um processo mais eficiente, exatamente para diminuir os custos, né, que eu possa ter envolvido nesse processo, né? Planejamento preciso, né? Então a gente vai falar bastante aí de técnicas, inclusive, que ajudam, né, nessa parte do planejamento também. Manutenções programadas, para quem trabalha mais em parte industrial, né, com a parte de manutenções também. Coleta de dados em tempo real, né? Então nós vimos nas duas primeiras palestras aqui no primeiro painel a importância dos dados, né? Metadados, a palestra do colega aqui também. Então a gente vai entender como que isso funciona, né? Já diria o Peter Drucker, lá, o pai da administração, tudo que pode ser medido pode ser melhorado, né? Então a gente vai entender como que a gente faz essa coleta, né, desses indicadores aí para nos ajudar no dia a dia, né? Parte de transparência que a gente vai cobrir mais à frente aí da apresentação, e principalmente aqui é o ponto-chave, como que nós integramos esses dois temas, né? Sistemas integrados ali. Então, o uso, né, de ferramentas, o uso ali de metodologias que faça a integração da parte de governança de projetos com a parte da gestão de ativos é o ponto-chave, né? E aqui, baseado em cima disso, a gente vai trazer alguns exemplos reais aí de como nós, né, lá na W3K, a gente tem ajudado aí, apoiado, na verdade, nossos clientes aí nesses dois pontos, né? Então, o ponto-chave de todos esses pilares aqui são sistemas integrados. Como conectar, não é? Um estudo de caso aqui, real, né, inclusive, a gente traz aí da Suzano, né? Então, nós trabalhamos aqui, um dos nossos clientes, projeto Horizonte 2 da Suzano, ali na cidade de Três Lagoas, né, em Mato Grosso do Sul. Esse projeto permitiu que a Suzano se tornasse aí talvez uma das melhores, maiores, né, produtoras de celulose, né? Chama a atenção aqui, são 3,25 milhões de toneladas de celulose aí ao ano, né? Então, nessa conexão ali da gestão de ativos que eles tinham dentro desse projeto, junto ali com ferramentas de integração, a gente conseguiu automatizar 80 mil transições de workflows, independente de qual workflow, para qual cargo ou qual atividade, né? Essas transições permitiram a gente poupar 5 minutos por transição, né? O que no final do projeto gerou um saving de 6.700 horas de engenharia economizadas, né? Então isso foi um baita case de sucesso, né, que a gente teve, e a gente trouxe para mostrar a vocês como que essa conexão é feita, né? Então aqui, segundo os nossos colegas lá da Suzano, né, percepção do cliente, né, como que eles perceberam ganhos, né, com essa integração. Então, ali a gente fala de mais rastreabilidade e governança, né? Eu vou até além. A gente cita até o conceito de auditabilidade, né? O quão auditáveis são essas informações, o quão rápido eu consigo ter essas informações, seja documentos, seja informações que estejam em outro tipo de mídia, né? Dentro de um sistema integrado, né? Workflow colaborativo, né? Então, hoje nós vimos aqui nas palestras, inclusive a palestra da Camila, falando ali que a gente trabalha muito, né, com acesso remoto, e isso depois da pandemia se acentuou mais ainda, né? Então, como a gente pode colaborar com esse workflow, né? Além de suporte, otimização do tempo também, e a parte de handover, né? Então, uma vez que a empresa já tem o seu legado ali, já tem os seus equipamentos, os seus ativos ali, como que a gente aproveita isso, né, para não começar do zero? Como que a gente integra essa informação dentro da empresa? No caso deles, eles usavam até um dos módulos da SAP lá, né, o DMS. Aqui é um exemplo da padronização da comunicação com terceiros. Então, vejam só, ainda estamos falando do projeto Horizonte 2 da Suzano, e todas essas empresas que nós estamos vendo aqui no quadro, seja aqui embaixo, empresas de gerenciamento e consultoria, que entram na fase de engenharia, mais a parte de engenharia de consultoria, engenharia de detalhamento no início do projeto, trocando informações de forma sincronizada com a Suzano. Depois a gente partiu para a parte de construção e montagem, onde nós tivemos ali a parte dos EPCistas, né, as empresas EPCistas, e até, de fato, os fornecedores dos ativos industriais, que são toda aquela cadeia de empresas logo acima ali. Todo mundo trocando informação de forma sincronizada com a Suzano, né?
E aqui a gente mostra, né, um workflow de como isso pode ser executado. Na sacolinha de vocês devem ter esse mesmo folder, né, nós trouxemos aqui para dar uma ideia. Então, como isso funciona, né, como esse workflow funciona. Vamos pensar que a gente tem um novo projeto dentro das nossas empresas. Ou um projeto de melhoria, um retrofit, uma expansão de site, né? Ele começaria ali em cima, passaria pela parte de viabilização e engenharia básica, né, onde a gente vai começar a fazer os primeiros esboços aí daquilo que vai ser construído, passando para a parte de engenharia de detalhamento, né? Então, aqui o nosso pessoal de engenharia de projeto, muitas vezes nós acessamos aqui com a nossa própria equipe, e muitas vezes essas informações chegam através de fornecedores, de projetistas, empresas que, em algum momento do ciclo de vida da gestão de ativo aqui, vão ter que trocar informações com o cliente final, né? Então, mais um benefício, né? Você ter o poder de ter essa troca da informação, conseguindo gerenciar isso, né? Saber exatamente tudo o que acontece com os teus documentos, né? Com as tuas informações também. Depois da parte de engenharia de detalhamento, a gente parte para a parte de suprimentos, né? Onde muitas vezes o setor de compras, ali, o setor de suprimentos, ele recebe uma lista de materiais da engenharia e vai comprar os seus ativos, seja os maquinários, produtos ou serviços diversos, né? Uma vez que esse maquinário, esses ativos é comprado, a gente parte para a parte de construção e montagem. Estou recebendo dentro do meu site esses ativos, né? Então, aqui a gente trabalha muito forte com a parte de RDO ou RDA, relatório de área de obra, relatório de área de atividade, né? Onde eu tenho equipes que precisam notificar o que estão fazendo, né? Quais as atividades estão sendo executadas, né? Até que depois da parte de construção e montagem, a gente parte para a parte do comissionamento. E aí no comissionamento a gente tem diversos testes que são executados ali, checklists diversos, checklists de handover, né? E é onde é possível ganhar aquele saving que a gente viu exatamente poupando, ao invés de eu usar um checklist ali num papel, ou até mesmo um documento do Word, numa planilha, onde essa informação poderia ser facilmente perdida ou não controlada, a gente consegue automatizar também essa parte do comissionamento. Para diversos tipos de teste de integração, mecânica, elétrica, hidráulica, eletrônica, entre outras aí, né? E, por fim, aqui a gente tem o handover, né, a passagem de bastão. Então, a equipe técnica, né, que trabalhou no projeto, passa o bastão para uma nova equipe que vai entrar no site e vai realmente operar e vai dar a manutenção do site. E, mesmo assim, a gente conseguiu suportá-los aqui, ao passo de conseguir integrar esses sistemas que nós temos hoje com informações da empresa. Então, eles já tinham outros tipos de metodologias e processos que eles utilizavam, e nós conseguimos fazer essa integração para aproveitar todo esse legado, né, e realmente não começar aí do zero, não é? Alguns ganhos que a gente percebeu, né, dentro desse projeto. Então, redução da quantidade de planilhas e relatórios, 90%. Ao invés de eu anotar essas informações aqui em documentos que podem se perder, podem não ser colados, eu tenho que manualmente ficar entrando, controlando prazos ali, eu automatizo isso, né? Ao passo que a gente vai ver nos próximos quadros aqui, a gente vai ter muitos benefícios vindos dessa automatização, né? Então, a gente tem aqui a redução de quantidade de planilhas e relatórios, né? Impressões e desenhos técnicos também. Então, a gente trabalha até naquele conceito paperless, né? Da gente somente precisar imprimir aquilo que for necessário, né? Então, a gente também tem um ganho aí na redução da diminuição de papel, né? Aumento no prazo das atividades cumpridas, né? Então, aumento de SLAs. A gente teve um aumento aí de 70%, né? Pelo fato só de não precisar ficar olhando aqueles prazos, consultando manualmente, e ter um sistema, né, uma maneira integrada aí de poder fazer esse controle, né? Continuando aqui. Então, centralização da informação e redução do custo de ferramentas descentralizadas. São dois ganhos que estão intimamente ligados ali. Então, ao passo que eu aumento ali a minha centralização da informação, eu tenho uma redução de custo pelo fato de usar ferramentas descentralizadas. Então, no nosso dia a dia, muitas vezes, no nosso processo, nós usamos ali 5, 6 ferramentas dentro do nosso processo, onde a gente poderia substituir facilmente todas essas ferramentas usando uma única base, uma única plataforma, né? E ali também, redução de tempo na coleta de indicadores, né? Então, mais uma vez, inclusive o pessoal de gestão, né? A gente tem essa possibilidade de coletar esses indicadores e mostrar esses indicadores de uma maneira transparente, rápida e efetiva aí para as nossas áreas, né?
E aí a gente chegou nesse gráfico que nós estamos mostrando aqui. O lado esquerdo do gráfico é a parte de projeto. Vai chegar no momento ali onde nós temos a passagem de bastão, o handover aí para a equipe de manutenção, né? E vejam só um fenômeno que acontece, né? Aqui no eixo Y, volume da informação gerada, e no eixo X aqui as várias fases que compõem um projeto aí, né? Nós temos ali na parte técnica muito acesso às informações que são geradas ao longo do projeto. Mas ao passo que eu chego aqui na passagem de bastão para o meu time da operação, muitas vezes as pessoas que vão entrar na operação são pessoas que sequer tiveram contato com as informações que foram geradas desse lado. Então, cria-se o que a gente chama de assimetria da informação. Nem todas as pessoas conseguem ter ali o mesmo acesso à informação desde quando foi gerado o projeto, né? Existe um gap em relação a essa informação. Então, ao conectar a nossa gestão de ativos com a parte de governança de projetos, né, a gente visa ali mitigar esse gap, né? Então, qualquer pessoa, desde a parte aqui de EPCista, construção, detalhamento, até quem opera os ativos ali no dia a dia, consegue ter o mesmo nível de acesso à informação que foi gerada, e, é claro, com todos os permissionamentos, né? Então, pessoas específicas podendo acessar de acordo com o seu permissionamento esses sistemas integrados, né? Aqui a gente dá uma visão do ciclo de ativo, né? Então, como nós falamos, o ciclo aqui, planejamento, aquisição, implantação, manutenção e desuso, né? Isso para qualquer tipo de ativo, né? E aí, falando um pouquinho sobre tecnologias, né? A gente vai falar um pouquinho de tecnologias na gestão de ativo, e depois virar essa página e falar um pouquinho sobre tecnologias aí e metodologias, né, boas práticas aí na gestão de projetos, e vamos trazer um outro case também, né? Então, como nós vimos anteriormente no painel hoje mais cedo, né, a parte de IoT, né, e o IoT, né, o IoT industrial, utilizado no chão de fábrica, né? Quais os benefícios aqui? Monitoramento em tempo real, e a possibilidade da gente programar, né, fazer manutenções preditivas, né? A gente traz até um gráfico ali de performance por tempo, e a gente consegue enxergar onde essas manutenções estão programadas, né? E como isso se correlaciona com as falhas dentro da parte da gestão de ativos, né? Então, cada vez mais, assim como nós tivemos o exemplo aqui de, por exemplo, ter um smartwatch e ter esses dados conectados ali em tempo real, no chão de fábrica não é diferente, né? Nós temos uma série de ativos que são conectados ali com sensores, né, que podem estar transmitindo em tempo real, inclusive a gente vai falar um pouco mais à frente aí, criando dados, né, um Big Data ali para que possam haver ali coleta de indicadores em cima desse Big Data, né? Exatamente o próximo slide aqui, né? Então, aqui na parte do Big Data, né, dentro da gestão de ativos, é a gente formar uma base de dados onde a gente possa coletar indicadores, onde a gente possa ter visibilidade de performance, né? Então a gente traz ali os 5 Vs do Big Data, né? Para que seja para que a gente tenha assertividade nesses dados que a gente faz a gestão, a gente precisa ter volume, velocidade, variedade, veracidade e valor também, né? Então é o famoso gráfico aí dos 5 Vs, né? Quais os benefícios? Coleta de dados com grande volume de dados coletados, a parte de análise avançada, né? Então a gente viu aqui a parte de machine learning, né? Então a gente usa ali a parte de machine learning, a parte de inteligência artificial também para analisar e otimizar o desempenho dos ativos, o desempenho dos maquinários, né? E as decisões informadas. Então eu tomo a minha decisão baseada em algo que é factível, né? Que é realmente real. Eu não vou tomar as minhas decisões no chão de fábrica baseado em dados que são achismos, um achismo da gestão, enfim, tudo está ali para que a gente possa utilizar os dados do Big Data, né, e criar aí possibilidades e tomar ações nos nossos processos no dia a dia baseado ali em veracidade, né? A parte de BIM também, então, a gente, ao longo de hoje, aí, vamos falar, e de amanhã também, falar sobre bastante de BIM, né? Então, aqui, principais benefícios, né, para a gestão de ativo. Então, modelagem 3D, e aí existe uma infinidade de técnicas de modelamento, né? Scanner, drone, nuvem de pontos, né? Enfim, a gente tem várias técnicas que podem ser utilizadas aí.
simulação e planejamento, né? Então podemos utilizar ali para simular cenários e planejar manutenção, planejar paradas dentro das empresas, né? E a parte de colaboração também, seja entre engenharia e seja aí ou engenharia e chão de fábrica, né? A gente tem um videozinho bem curto aqui para ilustrar como poderia ser feito, né? Então vejam só, temos ali um site mapeado, né, escaneado. Pode ser escaneado, né, em diversos tipos de metodologias, no caso, nuvem de pontos, scanner. Eu consigo entrar dentro desse site, né, visualizar os meus ativos ali no chão de fábrica. Vejam só que eu consigo andar, né, ver exatamente o real ali e o escaneado. Vejam só o poder da integração, né? Nós estamos vendo alguns painéis elétricos ali encostados na parede, que tem ali algumas bolinhas coloridas, né? Nós vamos chegar mais próximos ali, clicar em uma dessas bolinhas, ele vai abrir informações sobre esse determinado ativo. No caso aqui é um painel elétrico, ele está mostrando a foto de uma borneira ali, mas poderia ser qualquer tipo de informação, um manual, uma instrução técnica, um manual de operação. Veja que ele tem tags, né, que nós chamamos aí de locais de instalação, então eu posso clicar no software, ele vai me abrir a interface, né, do sistema de integração, no nosso caso da W3K é o sistema GreenDocs, e já vai me trazer todos os documentos, todas as informações que nós temos vinculado a esse ativo no chão de fábrica, né? Vejam só que tem alguns arquivos DWG ali, ele vai pegar um dos arquivos ali e vai fazer a abertura da vista aérea daquele site que nós estávamos vendo ali, né? Então, esse é um dos exemplos, né, que a gente pode utilizar aí de integração, utilizando a parte de BIM. Mas a gente pode ir mais além, né? Hoje é muito comum e tem se falado muito em diversos tipos de indústria, né, do RA e o RV. Então, realidade aumentada e realidade virtual, né? Ah, mas eu não sei qual a diferença de uma e de outra, né? Basicamente, a realidade aumentada ela parte de um cenário existente e ela cria ali imagens e fotografias imersivas, né? Que é esse quadro do lado esquerdo. Ao passo que a realidade virtual, eu posso criar cenários independentes, cenários virtuais mesmo, com o perdão da palavra do trocadilho, né? Mas toda a parte virtual e criar um cenário do zero, né? Então, hoje, isso no chão de fábrica é utilizado para diversas finalidades, né? Então, a parte de treinamento imersivo, manutenções assistidas, né? Até a parte de visualização de projetos, né? Eu consigo hoje entrar dentro de um projeto, caminhar pelos meus ativos instalados, fazer medições, né? Ver nessas medições, ver a parte que tem conflitos, né? Por exemplo, de instalação, posicionei um determinado ativo de um lado, será que ele vai ter alguma interferência, né, dentro do chão de fábrica? Então, tudo isso pode ser feito utilizando essas duas tecnologias, né? E aí, seguindo em frente, a gente chega até a parte de gêmeos digitais, e aqui eu abro um parênteses para a gente ver o tamanho que esse mercado gera hoje, né? Então, basicamente, gêmeos digitais é um tipo de tecnologia que nós empregamos, onde eu posso construir virtualmente qualquer ativo, na verdade, tanto produto, quanto processo, quanto performance. Então, nós podemos construir virtualmente, né? No caso aqui, nós pegamos um motor somente para exemplificar como que o meu ativo, o meu motor, no caso, ele se comportaria, né? Então, qual que é o principal benefício disso? Aqui no quadro, talvez nem esteja citado, né, dentro ali dos benefícios, mas redução de custo com protótipo. Quanto nós podemos reduzir os custos, né, partindo de modelos virtuais, em cima desses modelos virtuais, nós fazemos aí modificações, né? Tem muita empresa que tem ali os seus produtos, faz alguma pequena alteração e solta no mercado uma nova linha de produto, né? Então, a gente pode ter ali um modelo virtual, fazer essas alterações e ao invés de se gastar com protótipos, né, testar virtualmente. Então, aqui, eu chamo a atenção nesse gráfico da esquerda, um levantamento de 2024 a 2029, o tamanho desse mercado. Nós vemos aqui, 2024, 26 bilhões de dólares é o tamanho do mercado. 5 anos à frente, em 2029, 130 bilhões de dólares. Se nós pegarmos esses 130 e dividirmos por 26, a gente vai chegar no número 5. Exatamente. Então, quer dizer que nos próximos 5 anos, esse mercado vai quintuplicar de tamanho, tá? E a gente vê aí várias aplicações, né? Começou-se a usar muitos gêmeos digitais na parte de engenharia de produto, principalmente, né? Mas hoje a gente consegue ter
processos inteiros, então linhas de produção inteiras simuladas, né, com toda a parte de processual, toda a parte de timings também, e até a parte de performance também, onde a gente consegue simular até mesmo os dados, né, de um determinado processo que a gente tem aí dentro das nossas empresas, né? E aí, virando a página, falando um pouquinho agora sobre a parte aí da governança de projetos, né? A gente define aí 3 grandes pilares da governança de projetos, né? Então, transparência, compliance e o accountability, né? Onde a transparência, por definição, visibilidade, né? O quão visível, né? São os meus processos, minhas decisões e as operações dentro de um projeto. Tem uma série de benefícios aqui, então, desde melhora de comunicação, aumento da confiança dos stakeholders, né, por aí vai. A parte de compliance, né, cada vez mais os nossos projetos são estratégicos dentro das empresas e tem que estar dentro da conformidade, dentro do compliance, né, de cada empresa. Então, principais benefícios aqui eu poderia citar evitar pleitos contratuais, né, em qualquer parte ali de processo que nós estejamos envolvidos, né. E aqui a parte do accountability, por definição, responsabilidade, no sentido de prestação de contas, né? Quem é responsável por qual atividade dentro do nosso projeto, né? Então, essa parte do accountability, ela versa muito em cima desse tema da responsabilidade no sentido de clareza de papéis, né? Quem é responsável por qual papel dentro aí dos projetos de governança, né? E aí a gente monta, né, com esses 3 pilares, a gente acha um ponto de sinergia, né? E aqui a gente mais uma vez vai trazer um exemplo prático aí de um dos nossos clientes também, a Eurochem, né? Então esse projeto foi ali na parte de mineração, né, na Serra do Salitre, em Minas Gerais, onde eles utilizaram sistemas integrados, aí no caso o Green Docs, né, da W3K, para acompanhar ali toda a parte da governança de projetos, desse projeto Serra de Salitre, junto com a parte ali da gestão de ativos que eram produzidos dentro do site, né? Então, aqui, percepções gerais, agilidade nos projetos, nos processos, né? Então, localização rápida de laudos, licenças ambientais, né? As LOs, licenças de operação, controle e organização, uma base centralizada, atualizada, onde toda a parte de conteúdo corporativo, né, poderia ser utilizada ali em tempo real, né? Rastreabilidade e segurança, aquele conceito de auditabilidade que nós comentamos, né? Facilidade de acesso pelo pessoal da Eurochem e pelos seus fornecedores também, com todas as informações ali seguras, né? Integração entre setores e contribuição ambiental também. E aí, algumas metodologias que nós utilizamos, né, nesse projeto. Então, na verdade, foram mais do que essas 4 que nós vamos mostrar aqui, mas a gente trouxe as principais aí. Então, nós utilizamos ali a metodologia ágil, né? Então, a gente acredito que a maioria aí tenha tido algum contato, né, com metodologias ágeis, muito utilizado pelo pessoal corporativo, TI, né? A própria metodologia Waterfall, que é a mais clássica aí na gestão de projetos, né, onde a gente parte ali de um projeto, vai quebrando em atividades, as atividades são quebradas e entregáveis, né? Então a gente vê até o fundo o porquê o Waterfall, né? Ele se assemelha como uma cachoeira, onde eu vou uma queda d'água, né, na tradução literal aí, onde a gente vai quebrando essas atividades e entregando, né? Mas nós não tivemos somente os projetos gerenciados aí por metodologias ágeis, né, onde a gente tem um sprint aí, que é uma das mais conhecidas, né? A gente teve aqui também a parte do Kanban, né? Então, a gente teve muitos projetos de melhoria contínua dentro desse projeto da Eurochem, e aqui a gente pode pensar, mas o Kanban não é uma metodologia para se gerenciar projetos. Depende da complexidade, né? Pode ser, e muitas vezes é utilizado sim para se gerenciar projetos aí dentro das empresas, né? E o próprio ciclo DMAIC ali, né, que é uma ferramenta mais do lado da qualidade, onde a gente tem toda a parte de definição, medição, análise, melhorias e controles, né, dentro de um determinado processo, né? Outros tipos de metodologias, né, que a gente utiliza bastante, muito acentuado aí no pós-pandemia, né? Então a parte do RPA, a gente viu no primeiro painel que nós tivemos hoje cedo, né, a questão ali de se perder tempo com processos ali que são como eu poderia dizer, me faltou a palavra aqui,
são processos repetitivos, né? Então, aqui a gente usa a parte de automação de processos, né, via robô, para realmente ganhar uma eficiência operacional para esses processos repetitivos, né? Ferramentas de comunicação, então, nem se fala, né? Quem de nós hoje não tem pelo menos 2, 3, 4, 5 reuniões online aí durante o dia, né? No pós-pandemia, se acentuou muito mais, né? Mas a gente vai além, né? Aqui nós comentamos no primeiro painel de muitas vezes robôs estarem substituindo, né, o ser humano. Então, parte de inteligência artificial, né? Talvez a gente tenha o ChatGPT como uma das mais conhecidas, mas existe inúmeras ferramentas de inteligência artificial que podem ser utilizadas aí. E toda a parte de sustentabilidade e inovação dentro dos processos, e aí eu chamo a atenção para a parte de impressão 3D, que está bastante sendo utilizado hoje, né? E, inclusive a implementação de blockchain também para rastrear a origem dos materiais que são utilizados no processo fabril, no processo produtivo. Não é? E aí, caminhando aqui para o final da apresentação, a gente faz uma provocação, né? Então, vocês, né, estão se adaptando às práticas de gestão de ativos e governança de projetos para acompanhar as novas demandas e regulamentações, acompanhando as regulamentações do setor, né? Como falado anteriormente, a tecnologia de hoje é uma, a tecnologia de amanhã é outra, né? Então, a gente precisa... nós não podemos perder esse bonde, né? A gente precisa acompanhar todas essas informações, né, e trazer isso para a operação do nosso dia a dia, né? Um resumo, então, do que a gente viu, lado esquerdo aqui a parte de gestão de ativos, lado direito ali a parte de governança de projetos, né? Então, gestão de ativos industriais, governança de projetos, tecnologias de gestão de ciclo de vida, a parte de transparência, compliance e accountability, transformação na gestão e execução dos projetos, e integração de tecnologias emergentes, né? E aqui o futuro, né? O que a gente pode esperar no futuro dentro dessa área, né? Veja que nós pegamos aqui uma pesquisa feita pela Gartner de 2024 já, né? Principais tendências tecnológicas estratégicas para 2024. Então a gente vê ali gestão de confiança, gestão contínua de exposição a ameaças, tecnologias sustentáveis, né? Engenharia de plataforma, desenvolvimento aumentado com IA, a realidade virtual, realidade aumentada, né? Plataformas no setor de nuvem, que tem a ver com a parte de integração dos sistemas também, aplicações inteligentes, IA generativa democratizada, força de trabalho conectada, aumentada. E aí, finalizando a apresentação, uma provocação, nem diria uma provocação, mas mais uma mensagem de inspiração, né? A inovação é a chave para transformar o presente e mudar o futuro na gestão industrial, né? Vamos liderar essa transformação. Por isso que nós estamos hoje aqui participando de eventos como o EDOC, né? Para realmente receber esse conhecimento e, a partir desse conhecimento, a gente compartilhar no nosso dia a dia nas nossas empresas. Tá bom? Pessoal, a gente finaliza por aqui. Eu agradeço a atenção de todos.